Muito boa tarde, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos aos seminários almoço do EAE. O EAE tem muitas caras novas aqui, especialmente da física. É um grupo de professores muito informal, a gente não quer mudar a política da escola, não institucional o grupo. A gente quer tentar, cada um ter uma interferência em sua prática em sala de aula, discutir o que pode funcionar melhor, o que não pode funcionar melhor. A gente já teve uma história aí de vários tipos de atividades e recentemente a gente teve a felicidade de conseguir um patrocínio do Google para financiar esses seminários almoço, que facilita muito a logística e você conseguir um horário que seja conveniente para muita gente, que sempre foi uma dificuldade muito grande que a gente teve. Gostaria já de anunciar a próxima, nem tivemos a atual, mas a próxima vai ser no dia 16 de abril, vai vir, 16 de maio, vai vir um pessoal da Universidade Salesiana de Lorena. Eles têm um núcleo lá com uma ligação muito forte com a Universidade de Harvard nessa questão de ensino. Um núcleo da Universidade de Harvard, no qual eu e a professora Maria Teresa já visitamos, que é espetacularmente interessante, muitas iniciativas. E esse programa que eu e a Maria Teresa fizemos lá, eles estão trazendo para o Brasil. Eles vão fazer esse programa no Brasil com 100 professores e a Universidade Salesiana de Lorena está coordenando isso aí. Eles vão trazer uma série de estudos de casos, de experiências que eles fizeram, com avaliação, com metodologia de ensino, com uma série de coisas. Vai ser no dia 16 de maio, exatamente o mesmo formato que a gente está tendo aqui hoje. Alguma coisa esqueci, não é? Então hoje nós teremos aqui, tenho a honra de contar com o professor Rickson Mesquita, do FGW, de Física, onde ele fez graduação, mestrado e doutorado. Saiu para o pós-doc na Universidade da Pensilvânia e voltou direto novamente para casa. E eles implementaram uma série de mudanças no ensino de Física 1, que é um curso monstruoso para muita gente e era apavorante para quase todos. Então, professor Rickson, por favor, conte para a gente um pouco aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Renato. Boa tarde. Acho que todo mundo já comeu. Pode ser boa tarde. Bom, primeiro agradecer o convite do Eduardo, do Renato, além, né? Agradecer o Rodolfo, que foi quem colocou a gente em contato. E quando eu recebi o convite, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo um pouco preocupado, né? O que eu vou falar? Então, a gente tentou várias coisas. Eu, desde que eu comecei a dar aula, né? Não há muito tempo atrás, venho tentando diferentes coisas. E estruturar isso seria um pouco complicado. Aí eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, né? Do Steve Jobs, né? Que diz basicamente que você não pode conectar os pontos olhando para frente, mas você tem que conectar os pontos olhando para trás. E aí eu decidi olhar para trás e falar, bom, como é que essa história começou, onde foi e aonde a gente está, né? E aí o que eu pretendo falar com você hoje, basicamente, é explicar um pouquinho, né, de como tudo começou, por que eu tomei essa iniciativa junto com outros colegas de tentar alterar alguma coisa, contar aí, dividir os momentos de frustração, que eu acho que não são só meus, né? Então, onde tudo começou? Só antes de começar, né, só um disclaimer aí. O que eu vou falar é a opinião pessoal, Mesquita, o Instituto de Física não necessariamente tem a mesma opinião, então eu assumo toda a responsabilidade pelo que eu vou falar. Mas tudo começou, na verdade, não muito tempo atrás, olhando para trás, eu descobri que faz exatos 10 anos. Né? Então, há 10 anos atrás, eu era aluno de mestrado ainda aqui no Instituto de Física, e foi quando eu tive a primeira oportunidade de entrar dentro de sala de aula no ensino superior, né? E para dar exatamente Física 1 em 2004, como pede. E na verdade, 2004 foi o ano em que o Instituto de Física estava propondo uma mudança na metodologia de ensino das físicas básicas, começou basicamente com Física 1, onde tinha uma estrutura de aulas magnas, aulas exploratórias, que eu vou citar um pouquinho. E aí, durante o mestrado e doutorado, eu fui PED várias vezes, né? Eu gostei tanto da experiência que eu decidi pedir reingresso nesse meio tempo para fazer licenciatura em Física, junto com o doutorado. Né? E aprendi bastante coisa no curso de licenciatura. Né? Quando eu fui para fora do país, né, em 2009, fazendo a pós-doc, também surgiu uma oportunidade, geralmente na época de verão. Né? Todos os professores querem tirar férias, e aí faltam professores para os cursos de verão, e eles contratam os pós-docs. Né? Como os valores eram relativamente bons, eu decidi topar o desafio de dar aula praticamente todo dia durante o verão, eu ia voltar para o Brasil mesmo, né? Que era inverno aqui. E aí eu acabei, por coincidência também, dando uns cursos de Física Básica 1 lá, que é o equivalente à nossa mecânica. E desde 2011, então, quando eu voltei para a Unicamp como professor contratado, o primeiro curso que me deram foi o curso de Física 1. Né? Então,
E desde então foi onde minhas dúvidas e meus angústias começaram. Né? E basicamente a ideia, né, quando eu voltei aqui em 2011, o curso ele ainda era estruturado da forma como ele foi estruturado lá em 2004. Né? Então, basicamente, para quem não conhece, Física 1, o F128, que eu vou usar bastante a sigla, ele é um curso de 4 créditos, né, que é dado geralmente em 2 aulas separadas. Você tem uma aula que geralmente a gente chama de aula magna, né, de 2 créditos na semana, onde geralmente o professor expõe teorias, conceitos relacionados com o tópico daquela semana. E a outra aula é uma aula que a gente chama de aula exploratória, que é basicamente uma aula de exercícios. Né? Então, geralmente o aluno vai para lá e para resolver exercícios, né, em geral acompanhado dos PETs. Então, se você pegar o molde americano, né, até mesmo o nosso americano, é quase uma disciplina de 2 créditos, sendo 2 de TA, né, de Teaching Assistant, de solução de exercícios. Né? E essa em 2004 talvez tenha sido a mudança mais significativa, e eu vou explicar o porquê eu acho que essa talvez tenha sido uma das melhores mudanças que a gente teve nos cursos de Física Básica. Né? E em 2011 ele ainda era assim, é um curso estruturado desse sentido, é um curso coordenado, né? Então basicamente a ideia é garantir que todos os alunos que façam o curso de Física 1, independentemente do professor, eles vão ser expostos e vão ser avaliados da mesma forma. Em 2011 ele foi ministrado para algo da ordem de 1.100 alunos, acho que eram 1.167, qualquer coisa assim, que estavam divididos em 16 turmas. Né? E o índice de aprovação, historicamente, gira em torno de 60% a 70%. Então, é um curso que, geralmente, esses 30%, 40% de reprovação assusta muito, né? Muita gente por aí. E em 2011 eu dei esse curso, né? Eu ainda tinha feito um acordo com a graduação, então eu acabei dando carga dupla em Física 1. Eu dava uma carga e meia, na verdade era 6 horas de aula em Física 1. Então, nessas 6 horas eu tive contato com 450 alunos, mais ou menos, e aprendi um pouco com eles, e dos 450, meu conceito foi a mais em todos eles. Então, a princípio eu estava feliz, falei, poxa, sou um bom professor. Né? Muitos alunos falaram isso para mim, então ficou um negócio legal. O problema é que lá no final do semestre eu vi que alguns alunos que reprovaram porque de fato não entendiam o conceito básico de mecânica, que é o conceito de força, e alguns alunos que também passaram, talvez não tivessem entendido muito bem o conceito de força. Isso me deixou um pouco preocupado. Né? Porque, enfim, qual que é a ideia por trás? Né? O que de fato a gente está ensinando, o que de fato a gente está empreendendo? E, ao mesmo tempo, eu queria entender a situação. Né? Eu comecei a fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é pesquisa. Né? Só que ensino. Né? Eu olhei para o problema de ensino em Física 1 e falei, bom, pesquisa, geralmente, mesmo inconscientemente, a gente aplica um método científico. Né? E basicamente nada mais é do que você ter um fenômeno, identificar esse fenômeno, né? Observar ele, tentar elaborar alguma hipótese e tentar agir, predizer, ou enfim, agir sobre o sistema. Né? E 2011 foi um período de identificar padrões, né? Foi um período de entender o que estava acontecendo, entender por que eu achava que os alunos não tinham esse conceito de força, se era um problema meu, ou se era um problema dos alunos, ou se era um problema, seja lá de quem. Né? E então foi um período que eu tentei entender o que estava acontecendo e tentar elaborar algumas hipóteses, né, a partir de alguns pré-conceitos. Né? Veio um ano depois e eu de novo estava dando a mesma disciplina, de novo para 1.100 alunos, em 16 turmas, só que agora com carga normal, 4 créditos. E em 2012 também, um conjunto de fatores, né? Às vezes você precisa estar no lugar certo e na hora certa. E em 2012, um conjunto de fatores, foi uma época que a Unicamp estava tentando introduzir a história dos clickers e a sua reitoria de graduação. E basicamente Física 1 geralmente é um bom teste para qualquer coisa que você faça, porque são 1.000 alunos. Né? Então, se você quer saber se dá certo, geralmente Física 1 é um bom teste. E basicamente a ideia foi testar o uso dos clickers, né? E ao mesmo tempo o coordenador de Física 1 naquele momento, era um colega meu do Instituto de Física, ele também tinha percebido o mesmo problema que eu, que às vezes os alunos parecem, mesmo aprovados, não estão entendendo o conceito de física. E ele teve a ideia de, talvez, se a gente introduzir uma parte experimental, né,
de demonstrações experimentais, posso ajudar os alunos a conectar, né, todo esse conceito de força, aceleração, que parece muito intuitivo, embora não seja, com a realidade. Né? E nós tentamos isso. Né? O coordenador usava os clickers, a gente tinha na época 160, que era suficiente para uma turma só, e eu tinha o azar de dar aula no mesmo horário que ele. Né? Então eu não conseguia usar os clickers, né? Porque o coordenador tinha sempre a preferência. Mas a gente tinha os experimentos para usar. E aí eu falei, bom, de alguma forma, eu queria fazer algo similar. E aí eu elaborei alguma coisa, quem foi meu aluno talvez vai lembrar, né, que depois foi conhecido no questionário de presença. Isso foi também algo que quase uma sorte. Né? Foi um dia, eu estava dando aula e quando chegou, depois de mais de uma hora de aula, eu esqueci de passar a lista de presença e quando faltou 10 minutos para terminar a aula, né, alguém levantou a mão, professor, você não vai passar a presença? Eu falei, nossa, esqueci. Aí eu falei, bom, não, vou fazer algo diferente hoje. E eu tinha acabado de fazer um experimento na sala de aula. Aí eu falei, peguem um papel, escrevam seu nome, seu RA e sua turma. Né? E eu acabei dando uma pergunta para eles. Né? E eu pedi para que eles respondessem a pergunta e me entregassem esse papel com o nome RA. Então eu conseguiria descobrir quem foi que estava na aula pela lista de presença. Né? Então foi isso que eles fizeram. E alguns acharam extremamente interessantes. Eu, particularmente, achei, à primeira vista, algo trabalhoso, porque aquilo que era só a assinatura dos alunos passou a ser contado em papéis, e aí um entrega um papel desse tamanho, o outro entrega uma folha A4, e por aí vai. Então, era difícil organizar tudo isso, eu demorei pelo menos umas 2 horas para organizar e dar presença para todo mundo. Mas, uma vez que já tinha escrito a resposta do problema, eu decidi ler. E era um problema de mecânica, basicamente era um experimento que eu tinha feito de movimento relativo, basicamente era um carrinho que andava no trilho, né, sem aceleração, e basicamente esse carrinho atirava uma bolinha, então dependendo de onde você está, você vai enxergar o movimento, né, o bico ou simplesmente o movimento de cada um. Né, então para brincar um pouco com o conceito de referencial. E as respostas foram várias, algumas delas é como se eu não tivesse falado, ou como se eles não tivessem me escutado durante 1h30 que eu dei de sala de aula. Né? E aí eu decidi então, falei, bom, vai ver que de fato a aula estava chata. Então eu comecei a criar esse hábito. Fui na Secretaria de Graduação da Física, pedi para que eles cortassem A4 em 3 pedaços. Né? Então durante o segundo, 2012, eu passei aí para a aula com todo o material e mais um calhamaço de folha A4, cortado em pedacinhos, tirinhas pequenas. E os alunos já sabiam, né? Então isso ficou conhecido pelos próprios alunos como questionário de presença. Né? Então eles sabiam que daquele momento em diante eu ia cobrar a presença, com eles pegando esse papel, escrevendo o nome, turma, RA, e no final da aula eu daria uma questão relacionada com o que eu estava falando na sala de aula, e eles precisavam responder esse questionário. Né? Então eu já dei um exemplo de questionário de presença, né? Esse foi na verdade o primeiro que eu fiz. Eu continuei fazendo isso em outros semestres, né? Então teve um outro experimento muito interessante que eu fiz, e esse na verdade realmente foi perturbador, né, que foi uma bolinha. Né? Então basicamente eu estava sendo uma queda livre, né? Peguei uma bolinha, soltei a bolinha, e eu perguntei, né, quais são as forças que agem, né, quando a bolinha cai, né, quando a bolinha está subindo e durante o contato com o chão. Né? E aí, para não ficar algo só conceitual, né, para eles não escreverem MG o tempo inteiro, né, eu pedi durante o contato com o chão, qual que é o módulo da força normal, né, qual que é a razão entre os módulos da força de contato, né, com o solo e da força gravitacional. Né? E isso é uma questão, geralmente essas perguntas, depois que eu comecei a fazer isso, né, essas perguntas não saíram da minha cabeça. Eu comecei a ir atrás na literatura, como a gente também faz em pesquisa, né, e descobri que tem uma literatura vasta, principalmente em mecânica. Né? Então, as perguntas em geral que eu tirava são perguntas que eu achava que já foram estudos publicados e por aí vai. E essa pergunta é uma das perguntas, por exemplo, que você vai achar na literatura. Né? E aí foi interessante que quando eu peguei a resposta dos alunos, 92% de 2 turmas tiveram a resposta que o módulo entre a força de contato e a velocidade era 1. Então, durante o contato com o chão, né, a força normal é igual à força peso.
E porque a questão era discursiva, então eles conseguiam justificar. Né? Então, eles falavam exatamente isso. Né? A questão anormal, o negócio da fez porque a bolinha para. Tem contato com o chão. Né? Ela para e depois ela sobe. Então, isso foi... Eu falei, bom, alguma coisa está errada. Né? Ou eu não ensinei a aceleração, a ideia de força, a conexão entre força e aceleração, ou eles nunca entenderam força e aceleração, de fato é aceleração. De forma geral, esses questionários de presença foram um negócio muito interessante, porque eles são diferentes das perguntas que eu costumava ter em sala de aula. Né? Eu sou um professor que geralmente eu sempre sou acostumado, eu sempre estou atrás, principalmente no curso coordenado, eu geralmente estou atrás o tempo inteiro, e porque, por algum motivo, os alunos se sentem confortáveis de fazer perguntas. Então, eu ganho muitas perguntas em sala de aula, e isso geralmente faz a minha matéria ser um pouco mais atrasada. Eu sempre chego no final, mas a matéria geralmente fica atrasada pelo número de perguntas. E o número de perguntas em sala de aula é muito alto. Só que o questionário de presença estava me mostrando uma outra coisa. Né? E era uma coisa que até então eu nunca tinha visto em sala de aula. Quando os alunos fazem perguntas em sala de aula, geralmente são perguntas sobre algum desenvolvimento que eu estava fazendo. Ou seja, de alguma forma, a minha aula induziu eles à pergunta que eles estão fazendo. Né? Quando eu estava passando uma pergunta realizada com um experimento aleatório, né, eles tinham que justificar a resposta. Né? E era algo conectado com uma realidade, porque geralmente eram esses experimentos que a gente tinha implementado, acabado de implementar em física 1. Né? E eles tinham, de alguma forma, de elaborar uma hipótese de explicar o porquê que aquilo que eles estavam fazendo, que aquilo que eles estavam vendo, tinha acontecido. Né? Então, era um espaço mais de elaboração de hipóteses que, dentro de sala de aula, até então, eu não tinha visto em algum momento. E como eu já adiantei, o resultado foi tremendamente perturbador. Né? O que eu descobri foi que há uma confusão completa, né, dos conceitos básicos de mecânica e o mais interessante, independentemente do nível dos alunos que eu tinha em sala de aula. Eu dava aula para alunos conhecidos como bons alunos, né, alunos que são de cursos de engenharia com alta demanda, e dava aula para alunos tidos como maus alunos, né, em física 1 pelo menos, de cursos de baixa demanda no vestibular, e o resultado era idêntico. Não mudava a turma que eu olhava, né, a proporção, o erro, a margem de erro ali passava de 5% para um para outro, mas o resultado era idêntico. Né? Então, não era uma confusão específica de um certo tipo de aluno, ou de um aluno, ou de uma minoria. Tá? Isso era geral, independentemente do nível do aluno. Né? Só para dar um exemplo, algum deles eu já adiantei. Né? O exemplo da bolinha, quando você deixa cair, algumas respostas que eu tive. Né? Uma delas é 90% dos alunos, tá? Nessas duas turmas, independente do nível, a resposta era essa. Tá? Na subida, você tem MG, na descida você também tem MG, no solo você tem, né, o que eles chamam de normal, MG, e aí a resposta era como a bola para, a normal é igual a MG. Né? Ou seja, se a velocidade é zero, a normal é igual a MG. Né? E aí, portanto, normal por peso é igual a 1. Né? Alguns alunos iam mais além, o que me deixava até mais preocupado. Né? Era minoria, mas também aparecia frequentemente. Né? Então, na descida você tinha força-peso para baixo, né? Durante o solo você tem a normal com peso, né? E na subida, porque a bolinha está subindo, tem que ter alguma força para cima. Né? A força-peso está sempre apontando para baixo, né? Então para a bolinha subir tem que ter alguma força para cima. Né? Era a ideia deles, e essa força tinha montes. Tá? Então era a força de subida, a força de impulsão, né? E por aí vai. Né? E aí eles quantificavam, inclusive. Né? Então a normal tem que ser igual a peso no solo, e essa força de subida deles tinha que ser maior do que a força-peso para a bolinha poder subir. Né? Então, aí eu percebi, né, um primeiro problema. Né? Os alunos não conectam. Né? Se você pergunta qual é a segunda lei de Newton, todo mundo vai te falar F igual a MA. Nenhum deles, isso era 100%, nenhum deles errava. Agora, quando você apela para a intuição deles, né, F é igual a MV. A bola para, né, e, portanto, as forças têm que ser iguais. Um outro exemplo, mais para o final do curso, né, a gente gastou um grande tempo montando esse plano inclinado, onde você tem esse fenômeno, você pode calcular o ângulo, por aí vai. E na época eu já estava ensinando rotações, já tinha passado de lei de Newton há um bom tempo. Né? E basicamente, o experimento tinha um cilindro, né, oco e um cilindro sólido. Né? E basicamente a experiência que eu fazia era: vou soltar os dois no plano inclinado na mesma altura. Né? E a minha pergunta era simples: quem chega primeiro na base? Né? E grande maioria das respostas, né,
era o seguinte: depende da massa dos cilindros, então não tem como resolver. Bom, essa era uma grande maioria das respostas. Uma outra grande maioria, eu diria que da ordem de 20 a 30% nesse semestre, se não me engano, né? A resposta era a seguinte: o cilindro sólido chega mais rápido. E ele chega mais rápido porque se os corpos mais pesados caem mais rápido, então eles também vão rolar mais rápido. Isso foi triste, porque a gente também gastou lá no início do semestre um grande tempo para montar um sistemazinho, né, de vácuo. Então são 3 tubinhos, onde você tem folha, né, 2 folhas e uma pedra, e aí né, você tem a pedra no tubinho do meio, e aí você tem uma folha aqui, uma folha de papel aqui. Num dos tubos você tem ar e no outro dos tubos você tem vácuo, né? E aí basicamente você percebe, o aluno, isso aqui passou na sala de aula, né? Então cada um dos meus alunos estavam, né, com aquilo na mão e oraram, né? Foi difícil dar aquela aula, porque eu tinha que falar 3 vezes mais alto, porque essa bolinha caía e todo mundo fazia, né? 150 na sala de aula. E eles viram que de fato, assim, se eu tiro a resistência do ar, né, o papel cai junto com a pedra, né? E mesmo tendo visto isso, né, 2 meses depois, ele fala que se os corpos mais pesados caem mais rápido, o cilindro sólido também vai cair mais rápido. Então, isso foi extremamente frustrante. Acho que talvez seja a palavra certa. E aí eu fui entender se esse era um problema meu, da Unicamp, dos alunos da Unicamp, não sei, né? E na verdade eu aprendi algumas coisas quando eu fui ler na literatura de ensino, né? Uma delas talvez é que a gente estava montando ou fazendo os experimentos de uma forma errada. Eu usava os experimentos como demonstrações de fato, né? E aí eu descobri na literatura que vários experimentos de demonstrações, eles são mais efetivos se o experimento confronta a ideia do aluno, que não era exatamente o que a gente tinha feito inicialmente, né? Eu falei para eles, mostrei o experimento e eles viram, fizeram, mas em nenhum momento eu confrontei a ideia deles, né? E no final das contas, o que acontece é o seguinte: o que eu estava ensinando na escola era um modelo de escola, né? E o que eles têm na cabeça deles é um modelo intuitivo, né? E se você preparar faz sentido, né? O modelo que eles têm de F é igual a mv, né, é um modelo aristoteliano, que por 2000 anos, né, ficou, né? Precisou de... até Milton, né, século XVI, XVII, nós começamos a perceber que F não era igual a mv. Então, de certa forma, não é algo tão novo, né? Você intuir que os alunos não vão ter exatamente essa relação entre força e aceleração, mas a relação entre força e velocidade. Isso é intuitivo à primeira vista, né? E isso acontecia. E eu só consegui descobrir isso, e talvez seja a primeira dica, né, a hora que eu calei a minha boca, né, dentro de sala de aula. Então, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte: primeiro, não basta só realizar os experimentos. Eu precisava fazer para confrontar a resposta deles. Eu preciso criar esses experimentos de tal forma que a resposta deles seja confrontada, ou que aquilo que eles pensam do ponto de vista intuitivo seja confrontado com o próprio experimento, né? E a segunda coisa é, para isso eu preciso calar minha boca e deixar eles falar, né? E o questionário de presença era a forma que eles tinham de falar. Então, foi onde eu descobri que talvez aquele negócio que dava muito trabalho, né, pudesse ter algum retorno. Ainda assim, 2 dúvidas pararam na minha cabeça, né? A primeira delas é o seguinte: bom, questionário de presença era uma pergunta, né, da forma como as perguntas que ele tem que responder 10, 15 na lista de exercícios, né? Então a minha primeira pergunta é: por que eles têm uma dificuldade tão grande de entender, né, ou responder corretamente os problemas desse questionário de presença, ou problemas conceituais em geral? Mas eu pego, por exemplo, algumas turmas que a média da minha turma era 7,5, 8. Né? Então, eles iam bem nas listas, nas provas. Né? E a segunda pergunta é o seguinte: se isso é um desastre da ordem de 90%, em algum momento eu aprendi, em algum momento outras pessoas aprenderam. Né? Então, a minha pergunta foi: se mesmo esses alunos que estão passando em Física 1, estão passando sem esse conceito certo, de alguma forma eles tiveram que aprender em algum momento. E como é que isso aconteceu? Como é que isso se deu? E aí, eu não diria que a resposta direta para essas 2 perguntas está aqui, mas eu também achei um texto que eu li em algum momento de um professor de Harvard, Eric Mazur, de 1996. Tá? É um texto de 2 páginas que vale a pena fazer, e a pergunta, e o texto basicamente, o título é The Problems of Problems, os problemas dos problemas. Né?
E ele cita duas coisas que de forma indireta respondem às minhas duas perguntas. Né? A primeira delas é o seguinte, né, que a maioria dos problemas de livro-texto, né, testam a matemática, o formalismo matemático, ao invés do formalismo analítico e de pensamento dos alunos. Né? E aí a pergunta que ele coloca é isso que a gente quer, né, dos alunos? E aí a segunda, lá no final do texto, ele coloca algo que responde a minha segunda questão. Né? Embora a gente, né, consegue produzir, né, cientistas de primeira linha com os métodos convencionais de ensino, né, aqueles que realmente se tornam, têm sucesso nas ciências, fazem isso apesar do método de ensino e não por causa do método de ensino. Então, isso, de certa forma, respondeu as minhas duas perguntas. De alguma forma, a gente aprende o que a gente precisou aprender, porque de alguma forma a gente sucedeu no sistema, apesar do método de ensino. E o problema das perguntas também ficou um pouco mais claro, né, quando eu ainda voltei na literatura e conheci algo chamado taxonomia de Bloom. Então, esse é um trabalho da década de 50, 60, que basicamente o que ele tenta fazer é o seguinte, há vários tipos de problemas que você pode dar para os alunos, né, e o nível de complexidade desses alunos, o nível de complexidade dos problemas vai variar. Né. Então você pode ter problemas com nível de complexidade extremamente baixo, que testam apenas o conhecimento, são problemas geralmente do tipo, né, defina o que é a segunda lei de Newton, por exemplo, né, qual é a primeira lei de Newton. Né. Você pode aumentar o nível de complexidade para testar a compreensão dos alunos, são problemas do tipo resolva, né, dada a massa, aceleração, resolva, né, qual é a força ou qualquer coisa desse tipo. Existem problemas de aplicação, né, problemas onde você pode usar o conceito de lei de Newton ou qualquer outro conceito que você está explicando. Problemas de análise, né, aí você precisa estimar alguma coisa, o nível de complexidade de solução é muito maior. Né. Até problemas com, né, problemas de produção, a partir daquele conceito você consegue produzir algo novo. Né. E o conceito de avaliação, né, que é um conceito talvez na escala de Bloom, né, um nível mais alto de complexidade, que é aquele onde você consegue questionar e criticar, entender e avaliar o nível de complexidade dos problemas. E aí, isso ficou muito claro para mim. Os problemas do livro-texto estão aqui, ó, entre a compreensão e a aplicação. Né? Aqueles que os alunos acham mais difíceis são aqueles demonstrem que aí você coloca uma equação verificada. E os problemas que eu estava pedindo para que eles resolvessem no questionário de presença estão num nível muito mais complexo de análise de ciência. O cara precisa entender o que está acontecendo, muitas vezes ele vai precisar estimar, porque os valores ele não tem, né? E precisa produzir alguma hipótese a partir daquilo. Então, isso para mim ficou muito claro. Né? Eu estava exigindo, né, um nível de complexidade que, apesar do assunto ser bastante conhecido, né, todo mundo vê a primeira lei de Newton desde agora o 9º ano do ensino fundamental, eles não tinham, nunca em algum momento chegaram. Pararam nesse nível aqui. Essa ainda não é a história inteira. Porque eu percebi que claramente tinha algum problema. Em 2012. No primeiro semestre de 2013, adivinha qual a disciplina que eu dei? Física 1. E dessa vez eu fui coordenador de Física 1. E em algum momento a gente teve que mudar Bom, em algum momento a gente testou várias coisas que eu vou falar mais pra frente, em 2013, mas a gente teve que aplicar a prova para montar uma prova. E em algum momento o assunto era movimento de projétil, e aí foi uma questão típica de movimento de projétil. E basicamente a questão está aqui. Era uma questão simples de movimento de projétil. Você tem uma arma, dispara um projétil de velocidade de massa M, velocidade V0, né, a um ângulo θ. Então, a questão era, né, se calcula a altura máxima do projétil, medindo em relação ao solo. O item B era um pouquinho mais complicado matematicamente, que envolvia um pouquinho de movimento relativo. Então, se essa bala cai, né, se essa arma, como é que ele fala, né, se a arma é abandonada em queda livre de uma altura H, então calculando a nova altura. Então, exigia um pouquinho mais de matemática. E aí eu falei, bom, vamos fazer uma mudança nesse problema? Vamos colocar o item A. Quais são as forças que atuam no projétil imediatamente, na altura máxima, imediatamente antes de atingir o solo? Então, a gente decidiu colocar esse item, né, valendo meio ponto, de uma questão de 2,5 pontos. E veio, né, alguns, na época a gente ficou curioso para saber a resposta, né, alguns acharam que foi bobeira, porque era lógico que o aluno sabia, né, ele resolvia problemas muito mais complexos. Vou mostrar para vocês alguns resultados. Tá? Algumas respostas dos alunos. Tá?
talvez seja difícil um pouco de ler, mas basicamente eu falo para vocês, tá? Então, eu estou mostrando só a resposta do item A. Entendeu? Então, um aluno, por exemplo, na altura máxima possui força, na altura máxima, a força que age é a força gravitacional e a força X inicial atuando no projétil. Imediatamente antes de atingir o solo, também possui a força gravitacional e uma força inicial X atuando no projétil. Esse é um aluno. Outros dois alunos. No item A, a bala solta, então na altura máxima você tem a força peso e você tem uma força Fx nessa direção. Porque é óbvio, o projeto está andando para cá, né? Então, de alguma forma, precisa ter alguma coisa na direção do eixo X. F é igual a mv, pelo menos intuitivo na cabeça deles. Isso acontece em todos os lugares, né? Também lá embaixo. Alguns vão mais além, né? Então, na altura máxima, em X não há força, pois não há aceleração. Ele aplica a segunda lei de Newton. Em Y, a aceleração no ponto mais alto também é zero. Esse confunde a aceleração com velocidade. Portanto, nenhuma força atua no projétil no ponto mais alto também. No momento antes de atingir o solo, ele tem F, ele tem a força gravitacional. E tem alunos que confundem o conceito de força com o conceito de aceleração. Então, na altura máxima, o que age sobre o projeto é a aceleração da gravidade e a velocidade na direção do movimento. E imediatamente antes de atingir o solo, você tem a sua aceleração da gravidade. Então, esses são problemas dos 4 em 2 turmas que eu peguei, que são turmas de alunos com alta nota de entrada no vestibular. Né? Eu tinha talvez 2 das melhores turmas em física 1. O mais interessante é que nesses 4 casos a nota A foi 0. Tá? Só que a nota total na questão foi entre 1,3 e 2. Percebe que de 2,5, 1,3 e 2 ele tem que ter acertado pelo menos um desses 2 itens e pelo menos parte do outro. Ou seja, o ponto que eu cheguei é o seguinte: nós alunos sabem fazer conta, mas talvez não tenham a mínima noção do que você está fazendo. Quando eu vi isso, imediatamente eu lembrei, né, de um texto que eu tinha lido alguns anos atrás, do Feynman. É um texto bem famoso, não sei se alguns já leram, mas Feynman, um físico famoso, né, e ele passou um tempo no Brasil, em 1950, e basicamente ele relata, né, na biografia dele, que é um livro chamado Show You a Joke, não tem a tradução em português, que acho que é Estás a Brincar, qualquer coisa assim. E ele fala o seguinte, né, em relação à experiência no Brasil, eu tive uma experiência muito interessante. Né? Eu descobri um fenômeno muito estranho. Eu podia perguntar uma questão que os alunos iriam responder imediatamente. Aí, a próxima vez que eu perguntasse a mesma questão, no mesmo tópico, a mesma questão, eles não podiam responder. Aí ele fala, depois de muita investigação, eu finalmente descobri que os alunos tinham memorizado tudo, mas não entendiam nada do que significava. Aí ele dava um exemplo de física também, né? Quando eles escutavam que a luz era refletida num meio com um índice, né? Eles não sabiam que o índice, que o meio poderia ser água. Se você trocasse a palavra meio para água, né? Já dava uma confusão. Tudo estava completamente memorizado, ainda assim, nada tinha sido traduzido em palavras que significavam, tinha algum significado para os alunos. Esse texto até hoje eu dou para os meus alunos, em alguns cursos que eu faço, e uma vez eu fiz uma experiência, eu tirei o autor, né, e dei para os alunos e perguntei, de quando vocês acham que é esse texto? E a resposta mais próxima que eu achei foi, professor, deve ser da ordem de 2005, 2006. Tá? Isso aconteceu em 1950, no Rio de Janeiro, na UFRJ. Então, percebe que 60 anos depois, a situação parece não se mudar, dito pelos próprios alunos. Com tudo isso, na verdade, agora a dúvida que era só dos alunos passou a ser minha também. Porque eu descobri o seguinte, bom, não importa o que eu faça, eu não vou destruir, eles têm um modelo intuitivo na cabeça que eu não consigo destruir, eu não estou conseguindo destruir. O que eu faço? E aí foi quando eu me deparei com um outro artigo, muito interessante, que é um artigo que basicamente analisa, né, o engajamento interativo com métodos tradicionais. Foi uma pesquisa num curso exatamente de mecânica com 6 mil alunos. Feito, se não me engano, na Universidade da Arizona ou de Washington, um dos dois, não lembro. E quando eu achei esse artigo, eu falei, nossa, pode ser algo extremamente interessante para testar.
né? Talvez, se eu consigo engajar os alunos naquilo que eu estou falando, de alguma forma eu consigo destruir esse pré-conceito que está feito, esse modelo intuitivo da cabeça deles, para construir algo um pouco mais novo, né? Desde 1600. Então, a proposta que eu passei a ter, isso foi em 2012, no meio de 2012, né? Foi tentar montar um sistema de aula que eu conseguisse engajar os alunos, confrontando a ideia deles, quebrando o preconceito, com a participação ativa deles dentro de sala de aula e com problemas que fossem de fato desafiadores no nível mais complexo, ou num dos níveis mais complexos da taxonomia de Bloom, que eu tinha citado em algum momento. E aí, de novo, né, a sorte ou as coisas conspiram. Né? No segundo semestre de 2012, tinha um apelo, alguns alunos tinham vindo pedir para mim, eles sentiam muito falta na física de um curso de física moderna, logo no início do curso. Né? Então, para eles era extremamente desapontador você entrar em física e estudar a lei de Newton de Newton. Né? Eles queriam alguma coisa a mais, né? Queriam conhecer a física do século XX. E essa era uma frustração que eu também tinha, né? Há alguns anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Então, eu me senti solidário e me propus, né, a tentar montar um curso desse. E aí a gente, com o apoio da graduação, a gente montou, e de alguns colegas que ajudaram a montar esse curso, né, nós montamos um curso, né, que inicialmente os alunos começaram a chamar de física legal. Aí começou a ter um problema, né, porque medicina legal, né, todo mundo achou que física legal seria para lidar com perito, né, uma coisa assim, criminal. Então a gente mudou o nome para física contemporânea. Né? E a ideia era discutir física, que teve 21 alunos matriculados em 2012, esse curso foi dado de novo em 2013, com 38 alunos. Né? E a proposta desse curso foi tentar usar o engajamento para ver como era a resposta dos alunos. Né? E a ideia das aulas, então, né, com 21 alunos, o que eu propus, então, eram aulas do tipo engajamento em grupo. Né? Aulas que na literatura conhecida como work as a team. Né? E a ideia, basicamente, era que eu falava, usava experimentos famosos e modernos de física moderna, né? Ou experimentos que pudessem confrontar as ideias deles, né? E eles tentavam trabalhar em grupo para achar a solução. Então, desde problemas onde a gente tinha que confrontar o experimento de Rutherford, foi o resultado e como isso leva ao modelo atômico, né, que a gente tem hoje. Experimentos simples que às vezes você consegue fazer com conhecimento que eles têm de física básica. Né? Então, esse problema do átomo de hidrogênio, modelo clássico, né, de um elétron girando em torno do próton, né, é um problema que eles já tinham resolvido em física 1, isso aqui era de segundo semestre. Né? E aí eu mudei esse problema, né, porque eles resolvem isso aqui em física 1 pedindo qual que é a velocidade do elétron, né, a uma distância r, por aí vai. Aí eu mudei a aceleração centrípeta, né? Então, enfim, eu mudei o problema. Eu falei o seguinte: eu quero que vocês mostrem se isso aqui é um sistema clássico, que as 3 leis de Newton valem nesse sistema. Eles param na primeira lei. Não sai dali. E aí eles fazem. Aí o grande problema, com 21 anos você consegue controlar, é que aí começa a ter briga. Então você precisa. Porque a discussão, de fato, eles se engajam nesses problemas. Né? Então percebe que eu estou pegando o mesmo problema que eu dava em física 1, eu estou mudando a forma como eu estou pedindo alguma coisa dentro de física 1. E as aulas eram nesse estilo. Né? Então, era baseado, basicamente, é quase um PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas, onde basicamente eu dava alguns problemas para eles e a gente discutia esses problemas em grupo. Né? Alguns eles discutiam entre grupo, em geral, eram 2 etapas, eles discutiam em grupo, entre eles, e depois a gente juntava e a gente confrontava opiniões de diferentes grupos. Como era um curso de física moderna que estava sendo montado, né, uma preocupação que eu tinha inicialmente era se de fato os alunos tinham entendido ou absorvido parte do que eu tinha falado. Né? Então, uma forma que eu tentei de avaliar isso foi criar avaliações regulares. Toda semana os alunos tinham que ir lá e me responder, né, o equivalente ao meu questionário de problemas lá de física 1, só que aí eu tinha sido modernizado, então isso passou a ser online. Então eles tinham que entrar num sistema que eu criei para a disciplina, tinha lá um problema, eles tinham que responder um questionário de presença, né, que era feito após a aula. Né? Depois eu descobri que essa estratégia não funcionou muito bem, e a gente mudou, vou falar mais para frente por quê. E aí eu precisava avaliar de alguma forma também. Né? Então eu precisava
aluno da Unicamp, depois que você entrou, passou pelo primeiro semestre, talvez na primeira semana de aula, a primeira coisa que eles vão te perguntar, professor, cadê a lista? Então, de alguma forma, elaborar uma lista de exercícios. E aí o que eu fiz foi, vamos elaborar a lista de exercícios, e tudo que eu vou cobrar de vocês são as listas de exercícios. Só que não são exercícios, são listas de problemas. E aí os problemas que eu propunha aos alunos eram problemas, em geral, práticos, e problemas que, em geral, faziam eles se engajarem nos problemas. Então, alguns exemplos aqui. Então, eu estava falando de sistemas complexos com esses alunos, e em algum momento eu falei para eles, mostra que a quantidade de crimes no estado do Brasil segue também uma lei de problemas. Ponto. Problemas do ponto de vista prático. Se você considera que o uso de potência do estado de São Paulo é da ordem de 50 gigawatts num determinado dia, se a gente quiser construir uma usina solar, com as mesmas dimensões que a gente tem hoje de usinas nucleares, usinas hidrelétricas, quanto a gente deve melhorar a eficiência das células solares? E mais nenhuma informação. Se ele quisesse resolver o problema, ele precisava ir pelo menos na internet, tentar descobrir qual é a eficiência de uma célula solar, como se constrói uma célula solar, qual é o tamanho ou a área de uma usina nuclear e o tamanho de uma área de uma usina hidrelétrica. Alguns problemas eram um pouco mais físicos, abstratos. Então, quantos elétrons a Terra precisa ter a mais que o próton para que a força elétrica seja igual à força gravitacional? E aí, a parte mais perturbadora do problema, como é que esse resultado mostra a conservação de carga elétrica. Então, eram problemas que até a gente, talvez, se a gente olha a primeira vez, você vai falar assim, como eu resolvo isso? Como é que eu vou começar a resolver isso? Não são problemas assim, você tem que parar de pensar para fazer. Eles geralmente tinham entre 2 a 3 semanas para resolver esses problemas. O resultado, depois, no final, eu pedi o feedback dos alunos, e aqui está o feedback de alguns dos alunos. As listas de exercício foram, sem dúvida, a melhor parte do curso e a que mais promoveu o aprendizado fora de sala de aula em toda a minha experiência acadêmica. Dentro das discussões das aulas, a liberdade de pensar e questionar coisas abstratas, resultados intrigantes e não intuitivos foram um ótimo exercício mental e me incentivou a ser mais crítico. O curso ensina o aluno do ensino médio a se tornar de fato um aluno superior de física. Essa última parte eu tenho minhas dúvidas. Essa disciplina foi a que mais me exigiu horas dedicadas neste semestre, muito provavelmente por falta de preparo para entender boa parte dos assuntos. No geral, me despertou o interesse por história de ciência, por história da ciência. Me despertou o interesse por física experimental. Deu vontade de fazer cada um dos experimentos abordados. Numa disciplina teórica. Despertou o interesse por resolver problemas. As listas ajudaram nisso. O curso foi melhor e mais pesado do que eu imaginava. Obviamente não é fácil resolver esses problemas, a quantidade de horas que tem que dedicar é muito alta. E aí, nesse sentido, quanto menos horas talvez ele passa dentro de sala de aula, mais horas ele vai ter para se dedicar nesses problemas. O curso foi melhor e mais pesado do que imaginava. Nesse sentido, também foi útil para evidenciar minhas limitações e buscar formas de contorná-las. Ainda não consegui, mas estou tentando. Foi melhor por conta da abordagem do que pelo próprio conteúdo. Então, a resposta dos alunos foi algo que me surpreendeu mais do que a mim mesmo. Eu também fiquei surpreso pelo retorno, mas muito mais talvez pela resposta dos alunos. O problema é que com 20 e 30 alunos, que é o que eu tinha em sala de aula, era muito mais fácil. Você promover uma discussão entre 20 e 30 alunos é realmente mais simples. Eles se sentem mais confortáveis de discutir. E eu consigo escutar os diferentes grupos. Então, é algo muito mais fácil. Agora, se a gente vai para outras ordens de grandeza, o que eu faço com 150 alunos? O que eu faço com 1000? Quando eu tenho um curso coordenado, mesmo que eu tenha 16 turmas, é praticamente uma turma com 1000 alunos. Bom, foi aí que eu conheci um negócio chamado Peer Instruction. Em algum momento me mandaram um link, se não me engano, de uma palestra de um professor de Harvard chamado Eric Mazur, que eu já citei aqui. E basicamente essa palestra é uma palestra da Universidade de Lausanne. A gente tem várias palestras. Se você digitar Eric Mazur, Peer Instruction no YouTube, você vai achar infinitas palestras dele. Todas elas são mais ou menos o mesmo. A que eu mais gosto, assisti algumas para ter certeza que era a mesma. A que eu mais gosto de fato é a da Universidade de Lausanne, que foi feita em 2012, mas é porque ela é muito mais longa, porque ela tem um período de discussão no final. Então eu acho que na verdade o período de discussão foi até mais interessante do que a própria palestra. Então, foi um vídeo que eu gostei bastante de assistir, já assisti algumas vezes. E o que ele propõe, na verdade, e aí o que eu descobri foi o seguinte: o problema não era eu e também não era a Unicamp nem os alunos da Unicamp. Lá em Harvard, a frustração dele foi muito parecida com a que eu tive aqui.
em 2011, só que lá ele tem essa função há 20 anos atrás. 1991, se eu não me engano. E aí o que ele chegou à conclusão foi de que, de fato, as aulas, da forma como eu estava dando aqui expositivas, não funcionavam muito. Bom, eu trabalho com neurociência, né? Então, você pode até provar com neurociência que o grau de atenção, né, diminui ao longo do tempo. Se você tem uma aula, lá as aulas ainda são de 1 hora, aqui as nossas aulas são de 2. Então, o negócio ainda complica mais ainda. E aí o que ele propôs foi um método um pouco mais interativo, chamado de peer instruction, né? Onde basicamente ele propunha uma pequena aula, uma apresentação expositiva que durava da ordem de 10 minutos, e a partir daí ele trabalhava com o que ele chama de concept tests, né? Que são questões conceituais. E aí ele usava os clickers para que os alunos, a questão era apresentada e, enfim, os alunos tinham tempo para pensar a resposta e dar a resposta. E aí, o que acontece é, basicamente, se a resposta, né, se menos de 30% da turma acerta a resposta, não adianta muito, porque significa que ninguém entendeu o que você está falando. Então, ele voltava para a aula. Se você tinha mais de 80% da turma que acertava a resposta, significa que a grande maioria da turma entendeu. Então, ele tentava, resumidamente, corrigir os erros que os 20% faziam e passava para o próximo tópico. As perguntas que tinham entre 30% e 80% de acerto eram perguntas que dividiam a turma. E aí o que ele promovia era o que ele chama de uma discussão entre os pares, né? Uma discussão entre os próprios alunos, né? Daí o nome peer instruction, né? Onde os alunos tentavam convencer uns aos outros qual era a resposta correta, né? E aí o que ele fala é que esse argumento funciona por um motivo lógico, né? A resposta correta, pelo menos em exatas, né? Ou em física, ela vai ser lógica. Então, quem tem um argumento lógico, em geral, vai vencer. E geralmente o que acontece, e nessa experiência realmente é isso que acontece, né? Então, a partir do momento que você tem um argumento lógico respondido, os alunos votam novamente e, em geral, o que você tem são da ordem de 80% de resposta correta pelo vencimento do argumento lógico. E aí, pensando em tudo isso, nas experiências que eu tive em 2012 com mais o método de peer instruction, a gente reuniu uma equipe que tentou modificar e aplicar a parte disso em Física 1, né? No primeiro semestre de 2013. Então, o que a gente fez foi manter a estrutura, que eu falei que talvez tenha sido uma grande mudança em 2004, porque ela faz exatamente aquilo que eu percebi que é útil. Tira o aluno de sala de aula, no sentido da aula expositiva, né? Esses 2 créditos aqui fazem o aluno trabalhar. Ou você tem a oportunidade de fazer o aluno trabalhar nesses 2 créditos de exploratórios. Então você já cai pela metade o número de aulas expositivas, onde o aluno vai dormir e você não vai quebrar preconceito nenhum na cabeça dele. A gente mudou um pouquinho o formato, que geralmente você tinha essa oportunidade, só que em geral esses problemas eles eram feitos de uma forma passiva, né? Ou seja, o professor ia lá e resolvia os problemas na sala, né? E o que a gente fez? Bom, isso também não ajuda muito. Eu preciso que o aluno trabalhe, é ele que precisa aprender, né? E aí a ideia, no final das contas, foi que a gente diminuísse o número de problemas nessas aulas exploratórias, mas que fizesse os alunos trabalharem nos problemas, né? Então eles tinham um tempo que variava, dependendo do problema, entre 10 a 15, 20 minutos por vez, para tentar resolver o problema. E aí as dúvidas surgiam, e aí você trabalhava em cima das dúvidas dos problemas, e não em cima da resposta dos problemas, né? As aulas magnas, né, cada professor tem a liberdade de fazer da sua aula. Eu era coordenador, então eu passei a ter acesso aos clickers que eu não tinha em 2012. Né? E aí resolvi usar os clickers para tentar um método que eu vou chamar de quase peer instruction. Né? Foi uma pequena modificação do método de peer instruction do Mazuri. E uma coisa que eu achei interessante foi que a minha experiência de 2012 eu testava os alunos geralmente após a aula, né? Então a atividade que eles tinham que entregar semanalmente era após a aula, né? E isso acabou não sendo uma ideia muito boa, porque os alunos ainda chegavam na sala de aula despreparados. E aí eu percebia que muitas vezes, quando eu dava alguma coisa antes, né, para eles pensarem, as aulas eram muito melhores, porque eles estavam mais, eles já sabiam primeiro, eles já entravam na sala, quando eu entrava em sala de aula, eles já sabiam do que eu ia falar.
Né? Então, e já tinham lido alguma coisa, já tinham pensado no problema, já tinham pensado em alguma coisa e tentaram resolver isso, né? Formulado ideias. Então, o que a gente pensou no final das contas foi... nós passamos também a cobrar a lista de exercícios semanais, né? Mas o que a gente pensou, e talvez a grande mudança em Física 1, foi o que os próprios alunos conheceram também como atividades pré-aula, né? Que basicamente era antes da aula magna, né? Nos primeiros semestres de 2013 o que a gente fazia era 24 horas antes da aula magna de cada turma, o aluno tinha que ir, ele sabia qual era o tema que ia ser discutido, ele tinha que ir lá e responder um conjunto de questões, em geral conceituais, bem simples, relacionadas com o tema, né? E ele tinha qual era a parte do livro-texto que ele deveria ler para aquela aula que ele tinha. E aí, quando você tem 1.100 alunos para fazer isso, a forma como a gente resolveu, não dava mais para passar questionários de presença, né? Então a gente montou um sistema, num ambiente virtual, a gente usou o Moodle, que era um sistema que já tinha aqui no CCUEC da Unicamp, e era um sistema que eu já tinha me familiarizado de um semestre anterior, na disciplina eletiva que eu tinha dado de Física Contemporânea. Então, só para mostrar um pouquinho a ideia das pré-aulas, né? A gente usou um ambiente online, como eu comentei, né? Eram questões relativamente conceituais, coisas simples, você tem o celular em cima da mesa, quais são as forças, né? Qual é a força que contrapõe a força gravitacional, por exemplo. E a gente monitorou isso ao longo do semestre, né? Então, no primeiro semestre de 2013 foram 13 pré-aulas, e o índice de abstenção ele variava entre 20% a 25%, né, ao longo das aulas. Nas primeiras aulas eles são maiores porque há o problema dos alunos em conseguir conectar com o sistema. Tem os alunos de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona chamada, né, que perdem essas semanas de aula. Então, mas, enfim, de certa forma, a grande maioria dos alunos aderiram às aulas de aula, eles iam no sistema, entravam no sistema, respondiam no sistema. Né. E o retorno deles, né, foi... Isso aqui eu peguei, hoje eles têm a oportunidade de entrar no PAG, né, Programa de Avaliação e Graduação, que é um ambiente de avaliação do EA2, né? E aí eu fui lá e fui ler um pouquinho o que eles falaram, o que eles acharam, né? E a resposta dos alunos, né, 2 comentários. Né? A adoção do método de atividades pré-aulas incentivaram muito, e a grafia é dele, não é minha, tá? O estudo do entendimento da matéria. Como essa segunda vez que eu faço essa matéria, eu posso dizer que o novo método é excelente. Né? Um outro comentário: o material de pré-aula auxilia significativamente no aprendizado e na familiarização dos conceitos complexos e estranhos ao aluno. Os experimentos realizados durante a aula magna tornavam as aulas mais lúdicas e prendiam a atenção de toda a sala. Né? Porque ali a gente já estava fazendo o experimento de confrontar os alunos. Mas, né, nem tudo é simples, né? Você também encontra comentários do tipo: é muito difícil conciliar o tempo de preparação adequado para as pré-aulas com tantos créditos e disciplinas. Passo mais de 30 horas em sala de aula e fica difícil achar tempo para fazer tudo e ainda ler o livro. Uma reclamação que eu também concordo, né, com isso. Lógico, se você tem 75% do seu tempo em sala de aula, 25% para você fazer aquilo que você deveria fazer para aprender, em sala de aula, se a sua aula é expositiva, muito provavelmente você não está aprendendo nada, né, é o tempo mínimo. Mas, enfim, foi uma atividade que os alunos receberam muito bem, aderiram ao sistema, e nós, como professores, mudou a minha aula. Eu entrava dentro da sala de aula: professor, por que a questão 5 está errada? E quando eu ia falar do sistema, o nível de engajamento deles é muito maior. Porque eles já sabem o que eles não sabem. E eles estavam esperando a minha aula para ter a resposta. Então, isso muda bastante o tipo de aula que a gente dava, que a gente se preparava. E a ideia de você ter 24 horas antes é justamente para que eu tivesse acesso à resposta dos alunos. Então, eu também entrava dentro da sala de aula sabendo que os alunos não sabem. E sabendo aquilo que eles sabem. Porque eu já sabia que, na minha turma, esses 90% acertou uma questão, é um conceito que já é familiar para a grande maioria deles. As aulas magnas, as minhas aulas magnas, né, o que a gente tentou fazer foi uma mudança baseada naquilo que eu tinha aprendido de novo no semestre anterior, né, com a ideia do Eric Mazur. Né? Eu propus uma mudança do sistema deles, né? Até para aprender como funciona. Né? Então, o que eu propunha, eu eliminei a aula. Tá? Nem nos 10 minutos de exposição eu dava. Eu chegava na sala de aula com as questões. Eles já sabiam do que eu ia falar, porque eles tinham que ler o texto e tinham respondido questões sobre o texto. Né? Então, eu chegava dentro da sala de aula,
apresentava uma questão. E o que acontecia era que eu não falava que eles tinham que resolver essa questão sozinhos ou em grupo. Eu ficava quieto. Eles tinham que resolver essa questão, todo mundo tinha o seu clicker para poder votar na questão. Né? E deixava naturalmente que o sistema evoluísse. Né? E o que acontecia é que muitas vezes, eu vou mostrar para vocês o que acontecia. Muitas vezes os alunos começam em silêncio, tá? Isso sou eu tentando montar a câmera, que era um celular, né? Que era o que eu tinha na hora, quando me ocorreu a ideia de fazer isso. Né? E essa é a minha turma olhando para a questão e tentando responder a questão. Né? Então, o que você percebe é que, na maioria das vezes, eles ficam em silêncio primeiro, tentam resolver sozinhos. Naturalmente, conforme o tempo vai passando, né? Uns tentam responder, aí eles querem conferir a resposta com o colega do lado, para saber se acertou ou se errou. Né? Se a questão, de fato, é uma questão que confronta o aluno, então ela vai dividir, então a chance do colega do lado ter a mesma resposta que a sua é baixa. Né? E aí eles começam a discutir entre eles o que acontece. Né? Então você pode ver esse aqui tentando explicar para a menina por que o argumento dele é o correto, esse cara tentando falar com esse cara, essa menina tentando entender o que essa menina pensou, né? E por aí vai. O vídeo é um pouco mais longo, mas a ideia era exatamente essa. E depois de 2 minutos em sala de aula, aí eu tinha que bater alguma coisa para poder chamar a atenção deles de volta. Né? Porque eles começam a discutir entre eles e eles começam a... Esse cara quer entender o porquê que esse cara está falando. Né? E aí a discussão começa de 1 passa para 2, que passa para 3, e quando você vê, você tem um grupo de, às vezes, 4, 5 alunos discutindo. Né? E aí o que eu fazia era um sistema parecido com o do Eric Masur. Né? Então, a partir dessa discussão, só que apenas em um único voto, né? Se menos de 30% corrigiu, acertou a questão que eu coloquei, então aí eu ia para a minha aula. Né? Dava meus 10 minutos daquele conceito explicando aquele problema, discutindo com a turma inteira. Num outro nível de envolvimento, porque eles já tinham pensado na questão, eles já tinham formulado uma hipótese que pode estar errada, porque na maioria das vezes estava, né? Aqui. Mas eu conseguia trabalhar em cima do preconceito que eles tinham. Né? Quando a maioria das respostas eram corretas, então a gente só discutia a resposta correta e passava para o próximo tópico. Quando as respostas eram entre 30% e 80% corretas, né? Então aí eu forçava eles a discutir isso em grupo, mas como eles já tinham falado com os colegas do lado, então o que eu fazia era o seguinte: bom, vamos lá, quem acha que é o item A, por quê? Né? E aí a discussão surgia porque ele sabia que ele não estava sozinho, a resposta eles viam, né? Que 30% da turma acertou A, 40% acertou B e por aí vai. Então, a vergonha em falar o motivo não existia mais, porque ele sabia que, enfim, era ele e mais 30% da turma que pensava daquela forma. Então, eu conseguia montar uma discussão com 150, 160 alunos dentro da sala de aula. E eram 5 discussões, né? Uma para cada item. Em geral, tinha sempre aquele item que era o mais bobo, né? Então, eram 4 discussões onde os alunos geralmente ficavam entre 2, 3, 4 alternativas. E aí, no final das contas, né, o que a gente ganhou no final das contas, né, o que eu percebi foi, bom, coisas boas e ruins, né, as questões de múltipla escolha com os clickers, né, foi uma forma que matou uma coisa que eu gostava lá no início, em 2011, em 2012, que era entender o processo de elaboração de hipóteses dos alunos. Quando eles tinham que responder o questionário de presença, eu entendia todo o processo. Uma questão de múltipla escolha não te permite entender o questionamento desse, né? Mas eu não consigo achar uma forma melhor, né, com 150 alunos dentro de sala de aula. Isso para mim já é melhor do que o que eu fazia em 2011, onde eu falava por 1h30, 1h40. Né? E eles não entendiam nada do que eu estava falando. Né? Uma questão interessante que a gente não tinha tido no semestre anterior é que esse processo, né, de deixar eles pensarem sem falar o que eles deveriam fazer, permite uma coisa que a minha aula anterior não permitia, que era o processo de individualização. Né? Então, quando eu apresentava a questão para o clicker, ele podia pensar naquilo que está fazendo e ele podia discutir com o colega depois. Né? No segundo semestre de 2012, na disciplina eletiva que eu tinha dado, pela primeira vez, como ponto de engajamento, isso não acontecia, porque a discussão já era em grupo. E isso desfavorece principalmente um grupo de alunos que não é tão pequeno, na área de exatas principalmente, que são os alunos introvertidos. Então, esses tendem a ficar em silêncio até mesmo na discussão em grupo. Mas, quando eu proponho um processo onde ele pode pensar sozinho inicialmente, né, eu ganho esse aluno de novo. Né, o mais introvertido que ele seja, porque o voto dele é secreto. Ele pode continuar sendo introvertido.
né? E basicamente as discussões em sala de aula passaram a ser baseadas nos preconceitos dos alunos, que eu também já conhecia das pré-aulas. Então eu consigo montar os meus preconceitos baseados no que eles respondiam das pré-aulas e discutir e tentar quebrar esses preconceitos nas pré-aulas. Bom, só para terminar, né? A pergunta que fica é: e aí? Isso tudo, e o resultado? Bom, não mudou. Se você olha as notas finais médias das 16 turmas do primeiro semestre de 2013, as 4 que foram submetidas à minha aula de Instruction, aqui grafadas, têm médias similares a todas as outras turmas, né? Então, do ponto de vista de mudança de desempenho final na disciplina, não mudou. Pelo menos não no desempenho final da disciplina. A quantidade de alunos aprovados e reprovados que eu tive não foi definitivamente diferente de outras turmas. Porém, uma outra, digamos, coincidência da natureza nessa história é que nesse mesmo semestre de 2013, né, na época, a Secretaria de Graduação do Instituto de Física decidiu parar e pensar em avaliar os cursos de Física Básica. Então, o coordenador de graduação na época sugeriu que a gente montasse uma prova, tanto nos cursos de Física Básica Teórica e Experimental, que pudesse avaliar o ganho, o que os alunos, pudesse testar o que os alunos já tivessem aprendido ao longo do semestre, né? Isso em Física 1 foi uma tarefa muito fácil, porque, de novo, se você volta para a literatura, existe um teste extremamente famoso em mecânica chamado FCI, de Force Constant Inventory, né? Que é um teste testado, validado, proposto no final da década de 80, início da década de 90. Ele passou por um período de alteração, então ele foi remontado em 1995. E é um teste de basicamente 30 questões. Foi feito lá na Universidade de Arizona por esses 3 caras. É um teste de 30 questões que avaliam o conceito de força dos alunos. São questões, em geral, práticas, né? Então, são questões do tipo: um caminhão, né, bate num carro. A força que o carro exerce no caminhão é A, maior, B, né, a força que o carro exerce, né, no caminhão é A, maior que o caminhão exerce no carro, B, igual ao que o caminhão exerce no carro, C, menor que o caminhão exerce no carro, D, não existe nenhuma força, né, eles só estão um no caminho do outro, ou E, todas elas, de tudo um pouco acontece, né, há uma troca de forças e tudo aí lá. Né. E as respostas mais idiotas que elas parecem parecer, a forma como esse questionário foi montado, ele foi um questionário aberto. Então, você tinha a pergunta, esse questionário foi submetido a mais de 1.500 alunos, e as 5 respostas mais frequentes são as respostas, são as 5 alternativas desse teste. Tá legal? E aí, enfim, a gente só juntou o útil ao agradável. Em F128, a gente resolveu aplicar esse teste, FCI, e basicamente, se você pega, né, os 1.000 alunos que fizeram Física 1 no primeiro semestre de 2013, né, esse é o histograma de acertos das 30 questões, né, é o histograma em função das 30 questões. Né. E aí esse teste, como ele já é aplicado, já foi aplicado, já vem sendo aplicado, né, na sua atual versão desde 95, há quase 20 anos aí, né, então você tem muitos dados sobre ele, né. E aí geralmente algo que é conhecido é que se o aluno acerta, né, 23 de 30 questões, então esse aluno tem de fato um pensamento que a gente chama newtoniano. Ele consegue associar força à aceleração. Né? Abaixo de 23 questões, esse aluno tem um pensamento aristoteliano. A força ainda é associada com velocidade. Estamos em 1500, 1600. Né? Esse aluno tem menos de 10 questões. Se ele acerta menos de 10 questões, é basicamente o que ele chama de random lab. Né? É um aluno que não entende at all o conceito de força. E sequer consegue associar ele com alguma coisa. Esse histograma, se você for na literatura, eu sou físico experimental. Né? Eu nunca conheci dados tão reprodutíveis quanto dados de educação física. Né? Qualquer lugar que se apresentar em Harvard ou na universidade que seja na Suíça, tá? Os dados que são publicados têm exatamente o mesmo histograma que a gente consegue aqui na Unicamp. Em qualquer lugar do mundo que você vai, eu nunca vi dados tão reprodutíveis como esse. Esse questionário foi respondido no primeiro dia de aula.
Né? Então, é um questionário antes dele começar o curso. Né? E aí percebe que antes dele começar o curso, o que a gente tem é da ordem de todos os 1.400, aproximadamente 400 conseguem associar força com aceleração. Ainda tem o pensamento newtoniano. Né? Os outros 600 não. Após o teste, então isso aqui de novo ainda são todos os alunos que fizeram Física 1, você traz os 40% para algo de 66% após o curso. Né? E você diminui aquele nível de random level de 10% para 3%. O mesmo teste, detalhe, os alunos não sabiam disso. Então, mas era o mesmo teste, alguns deles até nem desconfiavam que era o mesmo teste. Nem percebiam. Mas o mesmo teste, né, foi aplicado. E aí o que você pode fazer é medir basicamente o ganho do aluno ao longo do semestre. Então você pode fazer isso aqui, geralmente é a forma como ele é muito reportado na literatura, em função do score inicial no teste pré-curso, né, você mede a diferença entre o final inicial de cada aluno, e aí você consegue medir o ganho daquele aluno. Né? E aquele aluno que já sai com o score inicial de 100%, ele não tem mais nada a aprender no curso. Né? Então, a linha de score ideal dele aqui é 0. Aquele aluno que não acerta nada, ele pode aprender, ele tem uma margem de aprendizado de 100%. Né? E quanto mais você acerta, menos a tua maior margem de aprendizado. Isso significa que você já sai de um nível mais alto. Né? Então, basicamente, a curva ideal que você quer atingir é a curva do Perfect Score. Né? Onde aquele cara que sai com um nível muito baixo, ele tem que ganhar muito, e aquele cara que sai com um nível muito alto, ele precisa ganhar pouco. Né? De novo, isso é tabelado e isso é medido e aplicado há quase 20 anos ao longo do mundo inteiro. Né? Isso aqui são alguns dados que você vai encontrar na literatura de várias universidades e vários cursos de Física 1 que foram feitos quando a aula é tradicional. O professor fala, no caso, em geral, por 1 a 2 horas. Tá legal? E aí você tem um ganho que é da ordem de 1/4 do ganho máximo que você pode ter. Ou seja, a tua eficiência em sala de aula é 25%. Depois de um curso inteiro. Por mais trabalho que você tenha tido para preparar o curso. A gente comparou isso com outros dados de outras universidades. Né? Então, outros dados de outras universidades que testaram o método tradicional, esses são dados que eu tinha disponível na internet. Né? Outros dados de outras universidades que fizeram o sistema com peer structure. Né? Então, a primeira coisa que é bem estabelecida na literatura é que se você muda o sistema do método tradicional para o método de peer structure, você praticamente dobra o ganho dentro da sala de aula do aluno. E uma outra coisa interessante aqui, que eu gosto de ver, é que se a gente olha para os nossos alunos da Unicamp no primeiro semestre de 2013, né, primeiro que o ganho deles, inicial, já é alto. Né? A curva da direita aqui, a grande maioria, são pontos de Harvard. Tá? Ou seja, nossos alunos entram com um nível bom. Tá? Na média. Tá legal? E se você pega isso para alguns cursos, isso aqui ainda é deslocado mais para a direita ainda. Tá legal? E o que eu fiz foi, bom, eu tinha dos 1.000 alunos aqui, 300 que sofreram o método Peer Instruction. Né? Então o que eu fiz, eu isolei essas duas turmas que sofreram o método Peer Instruction e que no sistema não foi nada diferente de todos os outros alunos, mas o que você percebe é que essas turmas, de fato, eles têm um ganho maior do que turmas que foram expostas a aulas tradicionais em termos, porque de novo a gente tem um sistema de 4 horas, sendo 2 de aula expositiva, as outras 2 ele estava dentro da sala de aula trabalhando, resolvendo exercício. Tradicional em termos, porque esses alunos aqui também tinham que ler a matéria e responder a pré-aula antes, então não é um tradicional, já é um tradicional avançado. Né? E portanto ele já tem um ganho um pouco maior do que o tradicional normal. Né? E a ideia do Peer Instruction, acho que forçou aumentou ainda mais esse ganho conceitual. Né? O que me leva a crer talvez o seguinte, né? A minha hipótese, né? Talvez a avaliação que a gente tenha aplicado era muito matemática. E o ganho deles tem sido conceito, na física. E essas duas coisas não apareceram ali. Bom, só porque eu já falei demais, então só para terminar, tá? Resumindo tudo que eu falei, então, o que eu percebi aí nesses últimos anos, né, foi que até mesmo os nossos melhores alunos têm dificuldade em entender conceitos. Não importa quão bom ele parece ser. Né? Pelo menos os conceitos em física. Né?
E vencer os preconceitos intuitivos ainda é mais complicado, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a gente precisa atuar um pouquinho mais numa que eu estou chamando de conceituação, né, do conhecimento e uma discussão de conhecimentos, né? E a forma que eu achei de tentar resolver isso foi aumentando o engajamento dentro de sala de aula, né? Dentro de sala de aula, trocando, né, a minha fala de 1h30 por aulas mais participativas ou aulas de peer instruction, onde os alunos falam muito mais do que eu estou ali para discutir, né, do que para as palavras dos alunos ensinar, né? E fora dela, problemas, mas problemas, não exercícios, né? Problemas que façam de fato nos níveis mais altos da taxonomia de Bloom, né? Que façam o aluno pensar e não façam o aluno fazer conta, né? Ou que só façam o aluno fazer conta, né? Eu acho que é importante você ter uma distribuição ao longo disso aí. É importante, não estou pregando que o aluno não precisa fazer conta em exatas, né? Eu acho que ele tem que fazer conta, eu só acho que ele não tem só que fazer conta. E uma coisa que foi um modelo que funcionou muito bem, e eu tenho adotado isso em todos os cursos que eu tenho dado, não só em Física 1, cursos avançados até hoje, fazer o aluno se preparar para a aula é um diferencial, muda a sua aula. Para o professor é uma aula mais difícil, tá? Porque agora você perde o controle da sua aula, né? Mas é uma aula com muito maior ganho para o aluno e para você, né? Então, agora, isso exige uma transformação do papel do professor em sala de aula, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Você deixa de ser só um cara que vai transferir informação para o aluno, né, para um cara que vai discutir ideias de fato, né? Só que, de novo, a gente tem um grande problema com isso, né? Nas disciplinas eletivas que eu dou na física é um pouco mais fácil, porque eles fazem em geral 20 a 24 créditos por semestre, né? Então eu consigo fazer com que o aluno gaste tempo fora de sala de aula para se preparar para a aula, né? Em Física 1 já o negócio é mais complicado, né? Porque aí você tem alunos que têm 28, 30, 32 créditos por semestre. Aí é muito mais complicado você fazer algo nesse sentido. Bom, vou parar por aqui, acho que eu falei demais, eu me empolgo muito quando eu falo sobre isso. Então, vou parar por aqui, agradeço mais uma vez o convite e estou disposto aí a responder, discutir, debater ideias, quando vocês quiserem. Obrigado.